Olá, amigos do Facebook, amigos e irmãos que nos seguem em nosso canal Missões no Pará, Fruto Permanente. Graça e paz vos seja multiplicado da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com todos que estão nos ouvindo e que irão ouvir esta mensagem no Brasil, no mundo, mais especificamente na cidade do Acará, Vila Fortaleza, aonde estamos fazendo missões. Quero compartilhar o texto do profeta Joel. Joel, um dos chamados profetas menores, que se encontra no capítulo 1, versículo de número 4. Na verdade, nós vamos aqui trazer como base para o nosso estudo os versículos 4, 9 e 10 do capítulo 1 e os versículos 19, 24 e 25 do capítulo 2. Pois bem, versículo 4 do capítulo 1 diz: O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Verso 9: Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Tem uma tradução que diz enlutados ou de lutos. Verso 10: O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Uma tradução: mosto traz vinho. O capítulo 2, versículo 19 diz: E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e eles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 4 e 25 diz: E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Queridos, nós queremos tematizar esta palavra com o seguinte tema: é tempo de buscar o Senhor. Nós sabemos que Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus, identifica-se no seu livro como filho de Petuel. Suas inúmeras referências a Sião e ao ministério do templo indica que ele era profeta em Judá e Jerusalém, e sua familiaridade com os sacerdotes sugere ter sido ele um profeta sacerdotal que proclamou a verdade, a verdadeira palavra do Senhor. Muito bem. Aqui nós observamos, na leitura deste livro, desses versículos que nós fizemos, as consequências de um relacionamento espiritual, as consequências de um relaxamento espiritual, melhor dizendo. Relaxamento espiritual. Nós encontramos esta palavra como tibieza, que é qualidade de tíbio. Tibieza significa fraqueza, debilidade, frouxidão e indolência. Tíbio, morno, frouxo, fraco.
Isto ocorre quando negligenciamos a nossa vida espiritual. Indolência é o atributo da tibieza e significa insensibilidade, apatia, negligência, ociosidade, inércia e preguiça. Nós observamos esse texto mais explicitamente, tibieza, quando o Senhor se refere em Apocalipse à igreja de Laodiceia, quando ele chamou essa igreja de morna, né? Ricos sois e de nada temos falta, como eles se declaravam, e o Senhor disse que eles eram pobres, caso espiritualmente, porque financeiramente eles eram ricos, por isso eles se orgulhavam e achavam que não precisavam de nada, e o Senhor diz que eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus. E aí o Senhor diz que estava a ponto de vomitá-los, pela mornidão deles. É tipo você ingerir um copo com água morna, ela dá ânsia de vômito. Então, o relaxamento espiritual, a tibieza do crente, ela promove em Deus esta sensação de vômito, na verdade. Por isso, a observação lá na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia era que não fosse, ou fosse frio ou quente, antes frio ou quente, nunca morno. E aí tem as suas explicações. Por que frio? Porque o Senhor não quer ninguém frio, não é verdade, mas tem as suas explicações, porque o morno, praticamente, ele seria impossível de ser conduzido a um arrependimento. Mas nós estamos aqui nos tratando do livro do profeta Joel, que narra um assunto muito devastador, que a nação de Judá, que era o reino do norte, estava passando. Um momento de relaxamento espiritual, de tibieza espiritual, quando eles deveriam estar no ápice de um avivamento pós-exílico, certo? Eles estavam, enfim, esfriando na sua fé. E aí o Senhor mostra aqui para ele as consequências de um relaxamento espiritual. Aqui cabe aquela palavra à igreja de Éfeso, quando o Senhor diz para a igreja de Éfeso que eles deveriam voltar ao primeiro amor, deveriam se lembrar de onde tinham caído e voltar ao primeiro amor. Mas aqui há um meio de Deus despertar o povo, a nação de Judá, o seu povo. E aí Deus vai usar aqui as pragas do gafanhoto, como nós observamos aqui, que as 4 fases desta praga, né? Que nós, na verdade, não são 4 tipos de gafanhoto, como nós lemos aqui no versículo de número 4, que é o largato, e o que deixou o largato o gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e depois o destruidor. Não são 4 tipos de gafanhoto, são as 4 fases de desenvolvimento do gafanhoto que nós encontramos aqui no verso 4. O gafanhoto cortador, ele é a largata recém-nascida, sem asas. O gafanhoto migrador é o gafanhoto já no primeiro estágio de desenvolvimento. Pode procriar, esse é o estágio inicial. Em terceiro vem o gafanhoto devorador, que é chamado de locusta, na revista corrigida, que desenvolve pequenas asas, não voa, mas pula bem, e nesta fase começa a devorar a lavoura. A 4ª fase do gafanhoto é chamado de destruidor, que é o pulgão, plenamente desenvolvido, com asas completas, e é o consumidor adulto. Então observou que as 4 fases do gafanhoto, no seu poder de destruição, ela é gradativa, é crescente. Ou seja, quando o gafanhoto
no seu estágio primeiro, que é chamado de cortador, ele vem para a vida do povo de Deus, da nação de Judá, ou então de você que se encontra ou eu, ou a mim, que se me encontrar num estado de tibieza, ele vem como o primeiro lugar, o gafanhoto cortador, já é uma fase perigosa. E se não houver o arrependimento, a volta para Deus, ele vem no segundo estágio como o migrador, e um segundo estágio ainda mais destruidor. Caso não haja um arrependimento, uma mudança de atitude, uma volta para Deus, ele vem como devorador, a terceira fase ainda mais destruidora, e no estágio quarto, que é o final, que ele vem como destruidor, ou seja, destruindo tudo. Então, aqui pelo menos 4 tentativas de Deus trazer a nação ao arrependimento. Como não há uma reciprocidade da nação, do povo de Judá, então é desenvolvido as 4 fases no seu estado de destruição. Então vamos observar aqui agora o resultado da praga dos gafanhotos, a destruição total do campo. Observamos aqui uma ameaça de uma nação poderosa. Aqui no versículo 6, o profeta Joel, ele usa uma metáfora, uma figura de linguagem do português, para demonstrar essa praga de gafanhoto como um exército. Quando Deus quis destruir o Egito, ele não usou leões, onças, etc. Ele usou insetos insignificantes, como gafanhoto, mosca, rãs, etc., para que se saiba que ele é Deus, o Senhor. Então nós observamos que toda a lavoura ela foi destruída. Você pega a sua Bíblia, você vai ver, versículos 7 a 12, toda a lavoura do povo judeu foi destruída. Sabemos que isso trazia uma grande consequência para a nação, porque o povo de Israel, no caso aqui propriamente dito a nação de Judá, era um povo agrícola. As suas empresas, as suas indústrias, o seu comércio era a agricultura. Então, depois de ter a sua lavoura destruída, a calamidade, a catástrofe, o desespero era grande. Então, aqui do versículo 7 a 12, nós observamos que houve uma destruição, né, da lavoura total. Quando Deus, é importante nós observarmos que quando Deus age, os seus atos tomam certas dimensões, mas quando ele reage, é avassalador. Por isso não devemos sair do nosso estado de primeiro amor, entrar num estado de tibieza, de relaxamento espiritual, porque a reação de Deus é avassaladora. Nós vamos observar aqui as consequências da destruição da lavoura, certo? Nós, no primeiro estágio, nós observamos o resultado da praga, uma ameaça, o profeta usando aqui uma metáfora para dizer como viria, como um grande exército. Na segunda fase, nós observamos aqui do versículo 7 a 12, que houve uma destruição na lavoura. Agora nós vamos observar as consequências da destruição da lavoura. Primeiro, as ofertas de manjares e libação foram eliminadas. Ou seja, essas ofertas eram de grande importância para o Senhor no culto hebreu, ou seja, era indispensável. Se não tivesse essas ofertas para que fosse apresentada como liturgia, como o ofertório do culto, então não haveria culto. Segundo, não podia ter culto, o campo estava assolado e não tinha o que ofertar. Então, se não tinha como ofertar, não tinha por que ter culto, porque a ordem para a nação, para o povo que adoravam a Deus, a nação de Israel, Judá propriamente dito aqui, a ordem era que não comparecesse diante do Senhor de mãos vazias. Nós temos uma festa chamada Festa das Primícias, e na Festa das Primícias requeria que
as primeiras colheitas fossem oferecidas a Deus. Os israelitas não podiam comer da colheita sem primeiro trazer essa oferta. Hoje Deus ainda espera que separemos a sua parte em primeiro lugar. Dar a sobra para Deus não é um meio de expressar gratidão, queridos. Então, vamos observar aqui que como está o nosso devocional. Quanto tempo por dia nós separamos para a leitura bíblica, para a oração? Lá o Senhor exigia o fruto da terra, que levasse como oferta ao Senhor para o culto. Hoje o Senhor não quer o teu dinheiro, o teu dízimo, a tua oferta. Ele quer você, Ele quer a sua adoração, Ele quer o seu relacionamento com Ele. Então, quanto tempo hoje nós estamos separando para a Bíblia, para a oração? O crente que não ora, pelo menos 1 hora por dia, no mínimo por baixo, durante um dia de 24 horas, ele está se desviando ou já está desviado. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Os judeus oram 3 vezes por dia. O budista ora 12 vezes ao dia. O sheshonoísta 18 vezes. Outros oram a vida toda. O muçulmano, com 5 anos de idade, já leu o Alcorão todo. Com 35 anos, já leu 38 vezes. 38 vezes e anos. E o povo mais relaxado com o seu Deus é o cristão. É a religião mais relaxada com o seu Deus, é o cristianismo. Quantos aqui hoje estariam prontos para morrer por Jesus e levar um tiro na cabeça, a ser queimado ou ser degolado? Pastor, eu não. Então não se diga cristão, porque todas as religiões mandam matar pela religião. O cristianismo manda morrer. Se você não está pronto para morrer por Jesus, então não se considere um cristão. Se você não ora, não se considere um cristão. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não tenho tempo para orar. Mentira. A geração dos Facebooks, iPad, Twitter, Orkut, MSN, Skype, MP3, só vai provar que falta de oração nunca foi por falta de tempo. Não por falta de tempo, é por fazermos pouco caso de Deus. Por cada época, nós somos lembrados por uma geração, por uma característica. Temos a geração de Azusa, temos a geração de Pensacola, temos a geração dos puritanos, e a nossa geração é lembrada por quê? Pelos iPads, pelos iPods, pela tecnologia, pela igreja rica e fria. Eu acredito que esta geração vai colocar mais gente no inferno do que todas as outras gerações. E a grande pergunta é, quantas Bíblias tinha em Sodoma e Gomorra? Quantos profetas tinham em Sodoma e Gomorra? Quantos rádios tinham em Sodoma e Gomorra? Quantos pregadores na televisão tinham em Sodoma e Gomorra? E na primeira marcha gay, Deus matou todo mundo. Se Deus não fizer alguma coisa, não fizer, porque Ele vai fazer alguma coisa com essa geração, Ele teria que pedir perdão para a geração de Sodoma e Gomorra e para a geração pré-diluviana. Mas voltando ao texto, os sacerdotes que ofereciam as ofertas regulares estavam entristecidos ou enlutados. Por quê? Porque não tinham o que oferecer para Deus. Essas ofertas significavam as consagrações a Deus
dos frutos do labor humano. Aqui fala de culto, de adoração. Então eu vou quebrar a técnica da hermenêutica e abro um parênteses para falar do propósito de Deus a Moisés. Deus mandou Moisés realizar uma festa no deserto. Todos aqueles que são amantes da Bíblia sabem dessa história. A ordem era sair do Egito e ir ao deserto. Porque no Egito o homem é escravo, é prisioneiro. O culto a Deus é oferecido por livres, libertos, e Deus não recebe a adoração, culto de pessoas oprimidas, pessoas escravas, seja do que for, do pecado ou de alguma tecnologia, ou seja, da própria rede social. Terceiro, a primeira chamada ao arrependimento, a fórmula de Deus do arrependimento. No versículo de número 13, do capítulo 1, nós observamos aqui que diz o seguinte, versículo 13, aqui nós vamos ouvir a primeira chamada ao arrependimento, a fórmula de Deus do arrependimento. Versículo 13 diz: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai, passai vestido de sacos durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram na casa do vosso Deus. Então, aqui há uma convocação, cingidos, os lombos dos sacerdotes, de pano, vestido de pano e sacos. Sabemos que isso era um costume do judeu, em uma situação de luto, se vestir de pano grosso, jogar poeira ou cinza nas suas cabeças. Então, haveria a fórmula do arrependimento, para que se expressasse a Deus o quanto estava arrependido pela aquela situação que a nação tinha se encontrado. Começando com os líderes. Os primeiros que deveriam demonstrar arrependimento seriam os líderes, porque o povo estava daquela maneira pelo relaxamento espiritual dos sacerdotes. Os demais que deveriam participar, está no verso 14, diz assim: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e chamai e clamai ao Senhor. Então, está aqui, anciãos, velhos, crianças, mulheres, meninos, todos deveriam ser chamados para esse dia solene, na primeira chamada ao arrependimento. Aí Deus faz uma sugestão. Lembra que a fórmula do arrependimento, de Deus era segundo Deus, não segundo o homem. Então Deus tem uma sugestão: decretar um jejum. Segundo, oração, clame ao Senhor. Quantas das vezes nós, pelos nossos pecados que já praticamos, nós fomos a Deus arrependidos dos nossos feitos, com jejum, com oração, com clamor, dizendo: Deus, estou arrependido do meu pecado. Muitas das vezes nós pecamos no varejo e nos arrependemos no atacado. Deus, me perdoa de tudo. Mas é importante, no arrependimento verdadeiro, sincero, genuíno, que haja confissão, que haja arrependimento verdadeiro, que haja jejum, haja sacrifício, que haja clamor, para que possamos de fato alcançar o perdão pelos nossos pecados. O profeta anuncia o dia do Senhor, diz que o dia do Senhor está perto. O profeta Joel, ele anuncia: o dia do Senhor está perto. Este dia, ele viria com gafanhotos, com praga, o dia em que Deus visita a iniquidade do seu povo, certo? É chamado de
o dia do Senhor. Joel estava dizendo, o dia do Senhor está perto. No quinto parágrafo, nós observamos a segunda chamada ao arrependimento. Lá no capítulo 2, no versículo 12, há uma convocação, volte-se para Deus. Versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso, com jejuns, em choro e com pranto. Mais uma vez, na segunda chamada ao arrependimento, que o Senhor chama que o povo se volte para Ele, exatamente isso que significa a palavra arrependimento, é voltar-se para Deus, é mudar de direção, é mudar de ideia, e aqui Deus está dizendo, com jejuns, com clamor, com choro, isto é, com lágrima, não é com os olhos secos, sem derramar uma lágrima, que não representa nenhum tipo de arrependimento pelo pecado. Segunda chamada arrependimento, que no segundo parágrafo diz, um arrependimento genuíno. Versículo 13 mostra, arrependimento, Deus quer um arrependimento genuíno, e diz assim, ó, rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, porque lá na primeira chamada, o Senhor pede que rasgue as suas vestes, né, e se cubra com pano grosso, mas isso era um sinal de tristeza para a nação, para o judeu, um sinal de arrependimento, mas isso se tornou tão corriqueiro, que passou a ser até um farisaísmo, qualquer coisa, rasgava suas vestes, cobriam-se de pano grosseiro e de cinza e de pó de poeira, mas se tornou algo meramente mecânico. E agora aqui na segunda chamada, no versículo 13, Deus diz, rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Ou seja, o Senhor está dizendo, Deus está dizendo, chega de arrependimento falso, eu estou cheio de arrependimento fingido. O que eu quero é um arrependimento genuíno. Deus não aceita, queridos, arrependimento fingido. O segundo toque da trombeta, isto é, a finalidade, anunciar um santo jejum, no versículo 15, convocar todos, do maior ao menor, seja criança de peito, crianças de maior idade, 12 anos, de 10 anos, de anciãos, adultos. A convocação teria que ser nacional, para um arrependimento nacional, um arrependimento genuíno, uma convocação, todos, do maior ao menor. E aqui nós observamos, Deus, na conclusão aqui nós observamos, Deus responde a um arrependimento sincero. No versículo de número 14, nós observamos, quem sabe, diz o profeta, quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar, em libação para o Senhor vosso Deus. Então, Deus, um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro, Deus, Ele aceita. A resposta do Senhor ante ao arrependimento. Então, houve um arrependimento verdadeiro, sincero, não mais rasgando as suas vestes, mas o seu coração. Aí no versículo 19 o profeta traz uma promessa de abundância. No verso do capítulo 2. Lá no capítulo 1, Deus tirou o trigo, que simbolizava a palavra, tirou o mosto, que é o vinho, a uva que faz o vinho, que simbolizava a alegria, e o óleo, que simbolizava o Espírito Santo. Então, havia uma situação caótica, não podia mais ter culto, pois não tinha mais o que oferecer. Então, havia uma tristeza, o povo estava de luto, não tinha mais o trigo, a palavra, não tinha mais o mosto, o vinho, a alegria, e não tinha mais o óleo, que é o Espírito Santo. A nação estava destruída, completamente arrasada, porque abandonaram o Senhor seu Deus e os princípios da sua lei. Agora aqui, na conclusão, Deus promete ao arrependimento genuíno, e ele diz no verso 14, como já lemos, quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. E no versículo de número 19, o Senhor responde este arrependimento genuíno,
sincero, não mais de rasgar suas vestes, mas o seu coração. E o Senhor responde da seguinte maneira: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações. A palavra do Senhor tem poder para restaurar, ou seja, mediante a um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, o Senhor faz a restauração, a restituição, como diz aqui no versículo 24 e no versículo 25 do capítulo 2, ele diz: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a aruga, o meu grande exército que enviei, contra vós outros. Então, mediante a um arrependimento verdadeiro, sincero, aí Deus responde ao arrependimento sincero: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 1, versículo 18 a 20. Então, deixo essa palavra de reflexão, esta palavra de meditação, para que nós nos voltemos para o nosso Deus, para que nós nos voltemos ao primeiro amor, como já citamos aqui, a carta que Jesus enviou à igreja que estava em Éfeso. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Você que não é mais apegado à Bíblia, você que dá mais importância às coisas desta vida do que às coisas celestial, você não prioriza o reino de Deus, como ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e ele diz: as demais coisas vos serão acrescentadas. Então há um convite para um retorno, porque quando nós negligenciamos, quando nós relaxamos, Deus simplesmente, em uma medida para nos trazer de volta para Ele, Ele vai fazer algo como fez com a nação de Judá para nos trazer. Não que nós somos adeptos da teoria, dessa teologia que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Na verdade, Deus não traz ninguém pela dor. A dor, o sofrimento, ela fragiliza o homem e torna mais sensível a se voltar para Deus. Outros até se endurecem. Mas essa teologia ela não é aplicável, ela não é verídica, porque senão ninguém se perderia. Deus traria todos pela dor para ninguém ir para o inferno. E na verdade o inferno está cheio de pessoas. Na verdade, há um convite de Deus que vai falar ao nosso coração e aguçar a nossa razão. Sabemos o que devemos fazer e devemos fazer uso do nosso livre-arbítrio para retornarmos para o nosso Deus. Esta é a palavra. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Quero fazer aqui um convite aos amigos internautas que nos ajude a divulgar essa palavra e outras mensagens que virão, assim, fazendo com que nós construamos esse canal, se inscrevendo no nosso canal, clicando lá no sininho do nosso canal, para que nós possamos assim fazer com que a nossa mensagem chegue até você com maior facilidade, ok? Um abraço grande e que a paz de nosso Deus preencha os vossos corações. Aqui uma mensagem para o Brasil: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Paz seja com todos que estão em Cristo Jesus. Amém.